Olá, estudantes! Eu sou a professora Juliana, da Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares. Está iniciando a aula de língua portuguesa para o 6º ano. E hoje o nosso tema será poema. Sim, mas dentro do tema poema, teremos também poesia e soneto. Olha, 3 termos. Sim, nós vamos falar de maneira especificada sobre cada um. Mas já vamos nos adiantando. Poema. Quando você escuta essa palavra poema, tenho certeza que você lembra de algo de sentimento, de sensibilizar. É isso mesmo, é nesse caminho que nós vamos seguir. Então, o que é um poema? Sim, o poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia. Dentro do poema, eu tenho uma poesia. Isso mesmo. A apresentação surge de formas de versos, estrofes e rima. Então, vamos lá. No poema, eu tenho versos, estrofes e rima. O que seria isso, né? Verso, estrofes. É muito simples, estudantes. Para cada linha, eu tenho um verso. E para aquele conjunto de linhas, eu tenho estrofe. Essa é a estrutura do poema. Vamos continuar. O poema é um dos gêneros textuais que tem a permissão para abusar das repetições. Aliás, esse é um dos recursos mais utilizados pelos poetas para dar uma emoção em seus textos. A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. A literatura grega teve grande importância nas composições literárias de várias épocas e culturas. Se você é um apaixonado por leitura, certamente vai gostar de conhecer as diferenças entre poesia, poema e soneto. Então vamos lá. Para começar, vamos então tentar entender. Poema, nós já falamos. Poema tem uma estrutura de verso, estrofe e rima. E a poesia? A poesia é um termo mais abrangente. Eu posso ver poesia em figuras, em letras de música. A poesia é a linguagem. Mas e soneto? O que seria um soneto? Soneto é apenas uma estrutura específica. Isso mesmo, de quantidade de quartetos e tercetos. Muitas pessoas confundem o poema com a poesia. Assim como não conhecem, ficam confusos, mas nós vamos entender melhor as características de poema, poesia e soneto. Entender as diferenças é importante, até para que você possa apreciar melhor a arte das palavras. Observe, o que é poesia? Temos um conceito sobre poesia. Vamos entender? A poesia é um conceito mais amplo do que o poema e o soneto. Muitas pessoas acham que a poesia é um gênero textual, mas, na verdade, ela não está necessariamente relacionada à palavra escrita. Isso mesmo, a poesia pode ser encontrada até em um quadro. Pode estar repleto de poesia, assim como uma escultura, um filme, uma música e até mesmo uma bela paisagem. Portanto, a poesia é uma definição mais abrangente e contempla diversas manifestações artísticas e formas de expressão. As poesias são caracterizadas pela utilização de recursos
para expressar a linguagem de forma especial e diferente do normal, e provoca diversos efeitos de sentidos naqueles que recebem a mensagem. Agora, vamos falar sobre soneto. O que é o soneto? Sim, o soneto é um tipo de poema que possui forma fixa, ou seja, sempre com a mesma estrutura, 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Isso. Escrever um soneto é tarefa para os grandes poetas, mesmo porque, além da forma fixa, é preciso muito talento para construir todos os versos com 10 sílabas poéticas, os chamados versos decassílabos. No Brasil, existem vários poetas, entre eles o poeta Mário Quintana, cujo poema abaixo é um belo exemplo desse gênero encantador. Temos aqui o poema de Mário Quintana, Canção do Dia de Sempre, que retrata muito bem essa sensibilidade. Como podemos perceber, cada pedacinho foi separado por um traço para que possamos entender bem o porquê dessa divisão. Pois bem, cada um deles representa o que chamamos de estrofe e cada frase, cada oração que ela pertence denomina de verso. Então, no poema de Mário Quintana, é possível observarmos a expressividade que o poeta nos convida a refletir e viver cada dia como se fosse o único, pois, embora aparentemente a rotina consiga transformar o tempo em dias iguais, comparado às nuvens e a determinados rios, eles não são. Agora vamos acompanhar o poema de Cecília Meirelles, uma poetisa que encantou gerações e gerações, pois escrevia de modo que agradava a todas as idades. Assim vejamos. A bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. De Cecília Meirelles. Mas ainda falta um outro elemento, do qual não podemos nos esquecer: a rima. Sim, a rima é super importante. Voltando ao poema Bailarina, constatamos que ao final de cada verso existem palavras cujas terminações combinam entre si, como é o caso de menina, pequenina e bailarina. Continuando, temos ré, pé, fá, lá, si, sorri. Essas combinações são recursos dos quais o autor, no caso o poeta ou a poetisa, se utilizam para tornar a poesia ainda mais bela. As rimas representadas pela semelhança de som entre as palavras manifestam-se mais no final dos versos. Entretanto, em algumas ocasiões, podem se manifestar também no meio deles. Agora, vamos observar um trecho da obra de Vinícius de Moraes, Soneto da Fidelidade. O poema Soneto da Fidelidade é da autoria de Vinícius de Moraes e aborda os sentimentos de amor e fidelidade em um relacionamento. O poema é composto por 14 versos, isso organizados em 2 quartetos e 2 tercetos.
sendo essa uma característica distintiva de um soneto. As 4 estrofes apresentam versos decassílabos, com 10 sílabas, e nas 2 primeiras estrofes a rima é cruzada ou entrelaçada. Nos tercetos, as rimas são misturadas, portanto, refere-se à sonoridade produzida pelos versos. Agora é com vocês. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Até a próxima. Tchau, tchau!